Vamos lá, galera. Esquecem os seus análises complexos, gráficos e engenheiros de obras prontas que sabem explicar o que aconteceu no passado, mas sempre vai errar um pouquinho do que vai acontecer no futuro. Nesse vídeo, vou explicar para vocês minha visão. Por que o Bitcoin está derretendo e se é a hora de comprar ou a hora para sair correndo e vender tudo que você tem. O que estamos vendo agora no mercado de criptomoedas é um banho de sangue orquestrado. O Bitcoin ele despencou 50%, derretendo da sua máxima histórica de 126 para casa de 64 mil quando estou gravando agora. Enquanto a bolsa de valores do mesmo tempo, americana e brasileira, bate recorde de alta. E o ouro, que entre aspas, um amiguinhos do Bitcoin, está disparando também, já está passando $5.000 a onça. O Bitcoin está apanhando sem piedade. Bilhões de dólares viram simplesmente do dia para a noite. Tinha um dia, 2 semanas atrás, que 200 mil pessoas perderam as contas deles. 200 mil em um dia só. Vocês entendem isso? E aí sai manchete no jornal que é o fim dos criptomoedas, o Bitcoin já morreu, o Bitcoin perdeu os fundamentos deles. Alguns falam, e não poucos, fizeram análise que vai explicar por que ele vai sangrar o Bitcoin aos poucos, até que ele vai chegar a valer zero. Pois é. E você que comprou quando o valor passou de 100 mil dólares, na esperança que um dia ele vai valer $1 milhão, se você está em pânico, com o dedo tremendo no botão de vender, pare agora e presta bem atenção nesse vídeo. Muitas pessoas, nesse momento, estão prestes a cair na maior armadilha financeira que foi criada há décadas. E essa armadilha foi desenhada milimetricamente por pessoas bilionárias que literalmente querem roubar as suas moedas. Quero deixar claro que isso não é vídeo de recomendação, cada um faz o que quiser na vida dele e com o dinheiro dele, mas eu vou falar sobre minha visão sobre Bitcoin e óbvio que eu tenho muito dinheiro investido nele, então aqui não é a falácia de quem senta no sofá e dá opinião sobre a vida dos outros, e sim de alguém que colocou o dinheiro dele onde ele acredita que faz sentido. Então, a mídia financeira está bombardeando a internet com notícias assustadoras. Recentemente, a Bloomberg publicou um artigo cravando que o Bitcoin, olha o título, vive uma crise de identidade de $1 trilhão. O que quer dizer crise de identidade? Quer dizer que, tipo, para que você serve? Essa é a pergunta. Para que serve esse negócio? Estão tentando te convencer que a narrativa que o Bitcoin seria uma proteção desmoronou, não serve para nada e ele perdeu seu propósito. Pensa, se ele vale alguma coisa, por que ele está caindo? E nesse cenário de medo, como o Bitcoin tentando novamente a faixa de 64 mil dólares. Para entender a tempestade atual que acontece, a gente precisa tirar os olhos do preço um pouquinho e olhar para os dados frios, ou para os bastidores que ninguém te conta. A ilusão da crise da identidade é a mesma hipocrisia do ouro. Presta atenção. Muitos investidores da velha guarda, olha quando eu estou falando pessoas que estão os seus 60, 70, 80 anos, os bilionários que a vida toda são os donos da empresa, donos do ETF, do BlackRock, tudo isso. Eles estão criticando o Bitcoin porque dizem que a comunidade só fala no preço dele e na narrativa, que um dia ele vai ser, ignorando que ele, teoricamente, não tem fundamentos. Eles falam que o Bitcoin não tem fundamentos. Por quê? Porque ele não gera lucro, não paga dividendos. Mas adivinha quem mais sofre exatamente com esse mesmo tipo de crítica durante décadas? Pois é, ouro. Se vocês pensam nos grandes lendas dos investimentos, Warren Buffett, Charlie Munger, todos eles sempre detestaram ouro. Não que detestaram, mas sempre desprezavam ele. Por quê? Munger, por exemplo, ele sempre dizia que o ouro era inútil para gerar riqueza. Ele afirma que se você pega uma onça de ouro e você fica com ela durante anos e anos e anos e anos, ela não vai fazer nada. Ela vai continuar uma onça de ouro sem dar retorno nenhum. Ao contrário, se você vai investir numa empresa, se você vai investir numa fazenda, entendeu? Que pode dar colheitas, que pode dar dividendos, que pode crescer, que pode prosperar, conquistar mais mercado, mais clientes. Simplesmente isso. Então, ouro não vale, teoricamente, nada. E num artigo de 2015, ele escreveu que o ouro de forma muito parecida com o que dizem sobre Bitcoin hoje. Muitas vezes o ouro criticado que, na verdade, e não deixa de ser verdade, que o valor do ouro é apenas o que as outras pessoas estão dispostas a pagar por ele. Só isso. Como ele não produz nada, esse ouro, esse metal bonito, ele vale o que vale porque fulano pretende disposto a pagar. E se ciclano não pretende pagar mais por ele, ou ninguém de repente quer comprar ele, praticamente vale muito pouco. Apesar de tudo isso, o ouro tem sido a principal reserva de valor da humanidade durante milênios. O ser humano convive com o ouro há mais de 10 mil anos e ele é usado como reserva de valor desde a época, sei lá,
do Cristo. Então hoje o ouro já está passando $5.000 por onça Troy. E os defensores do ouro dizem que ele tem uso industriais, mas na verdade baseado nos dados que apenas 5 a 10% do ouro realmente é usado na indústria. O resto, a maior parte do ouro realmente, ele é comprado por seu uso como ativo de proteção. Só isso. E o próprio Munger, ele admitiu que o ouro teria uma utilidade gigantesca. Em que caso? Se, por exemplo, você fosse uma família judaica, época da Segunda Guerra Mundial, em 1935, tentando fugir com sua família, com seus patrimônios, o que você ia pegar com vocês? Seus terrenos, suas fazendas? Ou aí você poderia pegar seus barras de ouro, enfiar na mala e sair correndo? E essa capacidade de carregar sua riqueza, que o governo não pode confiscar, pelo menos você tenta proteger, isso tem um valor enorme. E essa é a questão. E o Bitcoin, se vocês pensam, faz exatamente a mesma coisa, mas de forma infinitamente melhor. Ele foi criado em 2008 e ele é matematicamente escasso, porque só tem 21 milhões de unidades, 21 milhões de moedas. Isso é talvez o ativo mais escasso que existe. Se o ouro, até mesmo sendo escasso, pode produzir, pode minerar mais, o Bitcoin, quando vai acabar os 20 milhões, acabou. Então, ele não sofre interferência política. Já tentaram, em todos os países do mundo, todos tentaram detonar o Bitcoin, tentar proibir o Bitcoin. Não deu certo. Ele não pode ser inflacionado, não pode imprimir mais, não pode ter mais. Você pode transportar ele em qualquer lugar, como um pendrive, ou simplesmente no seu celular. Pensa no valor dessa tecnologia para uma família agora que está fugindo, sei lá, da crise da Venezuela. Agora que estamos com época de prestes da guerra entre Estados Unidos e Irã, imagina no meio da guerra de Irã, você é uma família da oposição, uma família que é perseguidos pelo governo, você pega seus bitcoins que estão dentro de um pendrive e sai correndo, atravessando a fronteira. Qual o valor disso? Entende isso? Então, o Bitcoin não é apenas uma linha no gráfico, ele é uma ferramenta de liberdade contra a impressão desenfreada de dinheiro que os governos fazem desde que terminou o padrão de ouro, vocês lembram de 1971, e os seus fundamentos da rede não mudaram. Isso que eu quero que vocês entendam. O que muda é preços. Ele estava 126, 164. O que mudou nesse tempo? Alguma coisa de tudo que eu falei para vocês agora mudou? Absolutamente nada. Continua os mesmos fundamentos. Agora, bem, mas tudo bem, você está tudo lindo, por que está caindo? E aí eu vou falar para vocês minha teoria. Não que é teoria, mas eu acredito que isso está acontecendo. Se os fundamentos não mudaram, por que está vendo tanto desespero no mercado? E a resposta é simples. É uma mistura de comportamento amadora e manipulação de tubarões, de gente grande que quer manipular esse preço. Como assim, bem? Se vocês pensam assim, cerca de 90% das pessoas que compram Bitcoin são amadores, muitos deles moleques, crianças, toda essa parte. São investidores que eles não entendem praticamente nada de tecnologia e muitas deles eles compraram na oba-oba. Quando saiu no jornal que o Bitcoin over record subindo, que já deu 1000%, 2000, 10.000% de retorno, o ativo do futuro que vai virar. As pessoas compram, eles não entendem nada porque eles compram, eles só compram porque eles acreditam que vai poder vender mais caro. Isso chama especulação pura. Então, quando o preço do Bitcoin, quando ele saiu da casa, como ele saiu de $20 mil para 30, para 40, explodindo para 120, muitas pessoas ficaram loucas. Eu tô fora. Nossa, eu preciso entrar, senão tem que ter um pouquinho de Bitcoin, que todo mundo sai, toda segunda sai um vídeo no YouTube que te convence que você precisa ter pelo menos 0,1% dessas coisas. Mas essas mesmas pessoas que compraram na euforia, são os mesmos que no momento que o preço cai um pouquinho, 10, 20%, eles ficam apavorados. E aí eles entram em pânico. E quando eles entram em pânico, eles vendem. E quando eles vendem, o preço cai. E quando o preço cai, outros entram em pânico e também vendem deles. E aí uma reação de cadeia. Tem mais uma coisa que eu vou contar para vocês que muitas pessoas não sabem. Mas o Bitcoin, diferença do mercado convencional de ações, ele trabalha muito alavancados. O que quer dizer alavancados? Alavancados que as corretoras, eles permitem para você trabalhar multiplicando o seu dinheiro. Como assim? Corretora permite para quem tem criptomoedas, Bitcoin, trabalhar às vezes alavancados 5 vezes, 10 vezes, 50 vezes. O que isso quer dizer, bem? Quer dizer que ao movimento que acontece com os Bitcoin, eles são 10 vezes, 50 vezes mais forte para você, por bem e por mal. Vou explicar. Se você está alavancado 10 vezes,
só dou exemplo, 10 vezes, quer dizer que se a Bitcoin subiu 1%, para você, como fosse subiu 10%. Se o Bitcoin subiu 5%, para você, como seus lucros viram 50%. Nossa, bem, que incrível. Pois é, mas você também entende que isso também funciona ao contrário. Se você está alavancado 10 vezes e o Bitcoin despenca 10%, você entende que seu prejuízo é 100% e quer dizer que você zera a sua conta. Como assim, Ben? Vou dar para você um exemplo simples. Se você tem $100.000 em Bitcoin e você está operando alavancados 10 vezes, você vai ter uma queda no mercado. De repente, à noite, você está dormindo, tudo bonitinho, sonhando que esses $100.000 vai subir e você já vai ficar rico com isso. Se de repente tem um despenca, e acontece muito, uma queda de 10% no preço do Bitcoin, esses 10% que revela para você 100% de todo o seu portfólio. Quer dizer que você acorda de manhã e veja na sua conta zero. E eu estou falando para você que tinha um dia que tem 200.000 pessoas que acordaram com zero na conta deles. Só que o que é efeito cascata? Se você foi zerado, você vendeu, obviamente, seus $100.000 de Bitcoin, certo? Só que se você vende, você já sabe, quando muitas pessoas vendendo, cai mais ainda. Então você vendeu, ou na verdade você nem vendeu, você foi liquidado pela corretora, você cria um efeito cascata que vende barato, quer dizer, tem mais queda, e outra pessoa que estava um pouquinho menos alavancada de você, ele também cai, e de repente você vê uma queda de centenas e milhares de contas zerando. É esse o efeito cascata que acontece por causa da alavancagem. Entende isso? E esse é o grande perigo. E agora eu quero que vocês entendam uma coisa. O Bitcoin, ele nasceu como um movimento descentralizado na internet. Agora está mudando isso. Se no passado, em 2008, 2010, tudo isso era mais nerds, mais isso, coisa clandestino, pessoas que nem... Hoje, isso está virando, por um lado, extremamente bom, mas um lado tem ruim, eu vou explicar para vocês. Ele está se tornando algo que ele está sendo engolido pelas maiores instituições financeiras. Que, por um lado, o sucesso dele, olha que interessante, o sucesso do Bitcoin virou a maldição dele, entre aspas. Por quê? Porque agora todo mundo quer Bitcoin. Mesmo que você veja o preço caindo, todo mundo quer, especialmente os grandões. Porque que desde o ano passado, quando foi aberto o ETF do BlackRock e automaticamente outros ETFs. E aí muito dinheiro começou a fluir das instituições grandes, começou a fluir para Bitcoin. O jogo mudou. O jogo já não é entre amigos, isso não é jogo amador, isso é jogo profissionais. Agora, eu quero que vocês entendam isso. Os grandes bancos e os maiores fundos de investimentos, eles não compraram o Bitcoin lá no começo, eles não compraram eles barato. E eles estão acostumados a comprar tudo barato. Como assim, Ben? Se você pensa, por exemplo, na Apple, na Google, em todas as grandes empresas, quem são os maiores donos deles? Quem comprou eles quando eles eram empresas na garagem? As grandes instituições que investiram, injetaram dinheiro, compraram as frações da Apple por preço de super baixo e depois ganharam ao longo dos anos bilhões, porque valorizou. E depois que valorizou muito, que ficou conhecidos, que aí entra os sardinhos e começa a comprar frações pequenas. No Bitcoin, o jogo é contrário. Quem começou primeiro são os sardinhas, que começaram a comprar um pouquinho de Bitcoin, compraram baratinho, ganharam muito dinheiro. E agora que as grandes instituições estão entrando nos últimos anos, eles estão entrando quando está muito caro, entre aspas. Imagina, o BlackRock, todos os bilionários, vão pagar $100.000 quando o Zé da esquina comprou por $50, por $100 um dia. Entendam a lógica? E eles não gostam desse jogo que eles ficam por baixo, entre aspas. Então, o que eles fazem? Qual a minha visão? Eles simplesmente querem mudar esse jogo a favor deles. Então, como o jogo agora mudou? Essas grandes instituições, eles resolveram. Acabou, gente. Se você tem na sua cabeça, será que vai virar um dia zero? Gente, presta atenção. Vocês acham que esses grandes bancos, tudo isso, compraram Bitcoin para amanhã não valer nada? Você acha que a decisão que eles tomaram desde o ano passado é, eu errei, eu comprei uma coisa. Você acha, sério, pessoas que investem bilhões de dólares, você acha que, realmente não vale. Esse, na sua cabecinha, esses pensamentos, essas coisas. O que acontece aqui é um jogo de manipulação. Galera, só um aviso extremamente importante, uma novidade que vai acontecer agora que muitas pessoas ainda não sabem. Todo mundo pede de mim fazer um evento presencial. Presencial porque as pessoas gostam, toda essa parte. Eu queria realmente fazer um evento de algumas horas, realmente dar uma imersão. Só que eu estava vendo os custos em São Paulo e você sabe, hoje em dia os preços ficam extremamente absurdos. Eu fiz um evento 6 anos atrás, fazer o congresso imersão em São Paulo.
Só que naquela época o ingresso mais barato era R$400. Isso estamos falando de 6 anos atrás. Imagina fazer hoje os custos que vai ter esse evento. Ainda as pessoas têm que pegar avião, tudo isso não vai ser viável. Então eu resolvi que vou fazer pela primeira vez uma imersão, só que ela não vai ser presencial, mas ela vai ser imersão online. E eu decidi que em vez de fazer ela durante 6 horas seguidas, como eu fazia em São Paulo, aí precisava pegar um dos dias do final de semana, sábado ou domingo, e aí muitas pessoas estão com a família, tudo isso, eu resolvi fazer isso online. Pegar 3 noites, das 8 às 10, durante 3 noites seguidas. Eu vou fazer pela primeira vez uma imersão online. Eu vou deixar para vocês aqui uma descrição, na verdade também tem aqui o QR Code que vocês podem escanear e participar nisso. Ela tem um valor realmente irrisório, justamente porque é online, então não tem muitos custos para a empresa para produzir isso, e agora ainda está no primeiro lote, então pode escanear, participa e pode fazer toda a diferença na sua vida, porque lá durante 6 horas eu vou trabalhar todos os pilares que você precisa para transformar a sua vida financeira, desde como sair das dívidas, desde como investir, como construir patrimônios, tudo 6 horas de imersão, vai ser 9, 10 e 11 agora no mês de março, então é sua chance realmente de mudar a sua vida financeira em 2026. Esses bilionários que estão entrando agora, que querem entrar, tem muito dinheiro que ainda vai fluir para o Bitcoin, muito dinheiro que ainda não entrou, é que eles estão criando, presta atenção, intencionalmente pânico no mercado. Como assim, bem? Eles querem derrubar o Bitcoin, eles querem apavorar você, eles querem que você vai achar que o Bitcoin vai acabar e sua hora de vender é agora para você diminuir seus prejuízos. E aí eles criam a própria crise fazendo como? Notícias nos jornais, vendendo, muitas vezes alavancando. Eles sabem exatamente qual é o ponto que se eles vão derrubar o preço até lá, vai começar o efeito de cascata, vai começar o stop e muitas pessoas vão começar a perder dinheiro e vai começar a queda. Eles fazem isso. Eles são os donos dos jornais, eles são os donos dos jornalistas que colocam o anúncio super bonito, uma revista super bonita explicando tudo o que está acontecendo no Bitcoin, porque ele vai cair mais e tudo isso, que é a hora de vender, a hora de cair fora, que perdeu fundamentos. Só para você ver o nível, que aí eles fizeram até a ligação do Bitcoin com Jeffrey Epstein, sabe? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, é ele que é o dono. Por quê? Porque tudo, você suja o nome aí, as pessoas não vão associar essas coisas, as pessoas vendem e toda essa falácia, ela é um caos perfeito. Para quê? Para derrubar os preços. Entendam isso? E aí chega o quê? Que os investidores sardinhas, os amadores, que ficam com medo, meu irmão, meu cunhado, que também estão investindo por causa de mim, me liga cada 2, 3 dias, só para confirmar bem se é hora para vender, se é hora para entrar para pânico. É isso. Então, eles me ligam, então eu posso falar, fica firmes. Mas quando você não tem para ninguém para ligar, você fica apavorado. Aí você fala, que besteira que eu fiz, comprei $100 mil, vou vender por 60 porque pode virar zero, melhor eu salvo o meu 60. É isso a cabeça de muita gente, entendeu? E aí vende e adivinha quem vem assim para comprar. Mas você fala, bem, mas tudo bem. Mas por que eles não estão comprando agora? Porque se eles vão começar a comprar, vai voltar a subir, não é? Perfeito, observação. Mas aí, eu acredito que eles ainda não estão satisfeitos. Eles ainda estão puxando para baixo. Puxando. Até onde? Até o momento que eles vão perceber que ninguém vende mais. Entende? Que eles vão falar, putz, chega. É o preço que não vai querer mais. E aí, no momento que você desiste, que todos os amadores desistiram, venderam, e não tem mais ninguém amador para vender, a esse momento, que de repente, de um dia para o outro, vai começar a decolar. Vai começar a subir 10%. Essa é a narrativa que eu acredito que está acontecendo agora. Esquece o restante. É isso. São um jogo de gente grande contando com gente pequena fica apavorados. E é um efeito cascata. Um fica apavorado, o outro fica apavorado e tudo derruba. Até o ponto que isso vai parar. Mais uma coisa que você não pode esquecer é que o Bitcoin ele é muito jovem. Se a gente está falando ele é o ouro digital, para vocês isso, vocês comparam um ativo que tem 17 anos de vida por um ativo de ouro verdadeiro que tem milhares de anos de vida. E mesmo o ouro, só para você saber, mesmo o ouro que agora é o queridinho do mercado, que todo mundo está comprando, passou uns $5 mil, se você vê o histórico dele, ele sofreu muitas coisas. E se você vê entre 2011 e 2015, o ouro também tinha a mesma crise de identidade. Depois de que ele bateu o tópico histórico de $2 mil em 2011, ele começou uma queda de 4 anos seguidos, chegando a derreter 36% até 2015.
E sabe o que é mais chocante? Nesse mesmo período, os bancos centrais estavam imprimindo dinheiro e o balanço da Federal Reserve chegou a 4,5 trilhões de dólares. Quer dizer que tinha muito dinheiro no mercado, o índice de Nasdaq explodiu, tudo isso. Mas mesmo assim, o ativo de proteção mais antigo do mundo caiu 40% e a narrativa era o mesmo. Se até o ouro, que tem momento de fraqueza e quebra de correlação lógicas, por que vocês exigem que o Bitcoin, o coitadinho Bitcoin, vai subir em linha reta para sempre? E simplesmente quer dizer que ele fracassou porque tem 5 meses, 6 meses que ele está sofrendo. Essa é a lógica. O Bitcoin já sofreu muitas crises ao longo dos anos. Colapsos gigantescos, a corretora MT Gox em 2014, 70% do movimento do Bitcoin passava por elas. Ela quebrou, só para você entender. Proibição total da mineração da China, crash em 2022. Em cada uma dessas vezes, a rede perseverou e continuou provando sua resiliência, continuando funcionando bloco após bloco sem falhar. Entendam isso então? Em uma classe de ativos onde tantos projetos morrem, o simples fato de continuar a sobreviver, isso já quer dizer que é um negócio que tem legitimidade. E minha visão, se você está com medo agora, respira fundo. Se você entrou pelos motivos certos, com uma quantidade certa, obviamente eu sempre falo que tem que ser uma porcentagem pequena da sua carteira, nesse ponto. O movimento de preço nos últimos meses é negativo. Isso, obviamente, é para todo mundo. Mas resumir uma revolução, todos os fundamentos do ouro digital, tudo isso, que promete separar o seu dinheiro do Estado em uma janela de poucos meses, tirar conclusões e abrir mão da maior oportunidade, talvez, da sua vida. Quem está comprando ouro hoje nos bancos centrais, governos é uma geração mais velha, pessoas de 50, do governo, tudo isso, que muitas vezes têm muitas dificuldades técnicas de entender a questão da criptografia, Bitcoin, redes, toda essa parte. Esse é um conflito geracional. Eles estão operando no passado, você está operando no futuro. O medo tenta te dominar. Quando as manchetes disseram que acabou, que você pensar em apertar o botão vender, lembra-se de quem está no outro lado da tela, só está esperando o momento que você vai vender para eles comprar em preços muito mais baixos. Então, minha visão, não entregue suas moedas para eles. Não seja amador que sofre a queda para ver gigantes da Wall Street enriquecem nas suas costas. A revolução silenciosa ela não mudou. O Bitcoin continua escasso, só vai ter 21 milhões e acaba. A proteção do Bitcoin contra tiranias e estados continua valendo. O mundo está mudando. A volatilidade faz parte do jogo. E o sol só nasce para aquilo que tem paciência e a coragem de suportar tempestades. O Bitcoin não fracassou. Ele é apenas separando os amadores daqueles que realmente vai reescrever a história financeira do mundo. Segura firme. O jogo apenas começou. Espero que esse vídeo vai deixar você um pouquinho mais calma. De novo, isso não é recomendação nem para comprar, nem para vender. Cada um faz o que quiser com o dinheiro dele. Mas eu falei para vocês o que eu faria. Vocês já entenderam desse vídeo. Eu vou fazer o quê? Continuar comprando. Até quando, bem? Até que o Bitcoin vai bater $1 milhão. E ali eu vou pensar, talvez vender um pouquinho. Até lá, pode ter certeza que eu vou continuar tendo bastante. Se gostou desse vídeo, compartilha com outros amigos seus que talvez está pensando o que fazer nesse momento. Se ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga o sininho.